Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Agora na Espanha, 20 horas e 56 minutos. No Brasil, 16 e 56 da tarde. Gente, olhem o que a BTC fez no intraday. Eu estou no gráfico de 5 minutos. A gente praticamente, desde as 11h20 aí do Brasil, a gente migrou aqui para essa região de absoluta sobrecompra e seguiu pressionando. A panela de pressão segue absurdamente sobrecomprada. Ficamos um bom tempo em cima da última upper aqui na banda de VWAP no intraday. A BTC dando um show. Tudo isso para furar a nuvem aqui no diário, ó. Vocês vejam que o pavio está para dentro e boa parte do corpo real incursionou para dentro da nuvem. Agora, as três linhas do canal de Keltner estão agressivamente emborcadas para cima e devem promover esse cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, a nebulosidade que havia estreitado, a esverdeada, provavelmente a partir de amanhã deve voltar a abrir a chamada boca de jacaré, porque agora já é o segundo candle comprador com um corpo real mais extenso. Isso aqui vai virar uma bela nebulosidade esverdeada. No nosso gráfico, no intraday sem aquela nuvem de uppers e de lowers, só com a VWAP, a upper e a lower, vocês vejam que a gente passou boa parte do dia acima da upper, ó. Olha a quantidade de candles acima da upper. Isso aqui, gente, é um short squeeze. São shortados sendo liquidados e o encerramento das suas posições exige a operação de compra no mercado de futuros. Por isso que tem essas agulhadas para cima, porque são, na verdade, posições shortadas sendo liquidadas. Esse primeiro movimento da BTC, assim, mais espasmódico, nada mais é do que shortados vezes 50, vezes 100, tomando liquidação na cabeça e aí dá aquelas agulhadas para cima. Não foi por falta de aviso, eu reportei que esse padrão que a BTC estava desenhando há 2 dias, essa reguinha aqui, normalmente antecede movimentos explosivos, espasmódicos. É isso que está acontecendo. Na nossa banda de VWAP mensal, segue lá o nosso alvo em 18.300, que é esse topo aqui do mês de dezembro. A gente vai bater 18.300, 18.400, que coincide com a base dessa camada congestional aqui, ó, desenhada entre setembro e outubro de 22. Então vocês vejam que a análise técnica goza de uma série de coerências. E o engolfamento da grande banda do mês 11 de 22 segue engolfando a do mês 12, segue engolfando a do mês 1 de 23, que a gente está desenhando, e esse é um padrão de baixa, é um padrão de fundo que vai reverter essa tendência de baixa, ó. Olha aqui, ó, o grande engolfamento de 5 de 21 pontificou esse fundo aqui e foi a reversão de tendência. Isso aqui é um padrão forte de reversão de tendência que encerra um movimento de baixa para startar um movimento de alta mais expressivo. Na seara fática, aí ó, e aqui na nossa banda de VWAPs no intraday, vocês vejam que todos os sinais da sala fecharam rapidamente. A gente simplesmente surfou aqui, cada toque aqui na VWAP, a gente esperava voltar aqui para as uppers, abrimos aqui no copy trade, abrimos na sala e foram mais de 5 sinais fechados com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, legisladores norte-americanos, na verdade 2 senadores norte-americanos apresentaram uma petição ao Tribunal de Falências da FTX em Nova York, pedindo que um perito independente seja nomeado pelo juízo, já que eles têm sérias dúvidas sobre o escritório contábil contratado contratado e indicado pelos advogados e nomeado pelo juiz. Enfim, vamos ver se essa sugestão dos legisladores norte-americanos pela nomeação de um perito contábil independente vai ser acatada. O fato é que virou um imbróglio jurídico e processual muito grande. Tem associações de clientes lesados da FTX,
junto com a promotoria norte-americana também se metendo na falência. Enfim, a formação do quadro geral de credores vai demorar porque tem muito credor aparecendo, cada um contratando um escritório diferente, e agora os legisladores, 2 senadores norte-americanos, para poder se inteirar do assunto e ofertar uma proposta de marco legal legislativo cripto junto à Casa Parlamentar Federal norte-americana, eles querem entender como tudo aconteceu para poder oferecer uma proposta de um marco legal cripto nos Estados Unidos, que é a maior jurisdição do planeta. E o Twitter está desenvolvendo um recurso de pagamentos via cripto na plataforma. Vamos esperar mais notícias aqui. Eles, na reportagem, eles não dizem muita coisa. Vai ser um recurso de monetização de posts de qualidade. Vamos ver se isso vai se desdobrar de forma positiva. Provavelmente vai evoluir para um sistema de pagamento dentro do próprio Twitter. Pode virar assim uma espécie de Pix do Twitter. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A única certeza é que vai rodar em blockchain. Um dos irmãos Winklevoss, o Cameron Winklevoss, agora abriu de vez a sua rusga com o Barry Silbert, o CEO da Digital Currency Group, que é dona também da Genesis. O braço de Stake e Earn da Gemini, que pertence aos irmãos Winklevoss. Para quem não sabe, os irmãos Winklevoss são aqueles 2 que ganharam a ação contra o Mark Zuckerberg, junto com um brasileiro também. Foi até tema do filme A Rede Social. Pegaram uma parte da indenização que eles conseguiram contra o Mark Zuckerberg, compraram muita BTC e montaram a Gemini. A Gemini contratou a Digital Currency Group do Barry Silbert para remunerar o stake na plataforma, e o Barry Silbert entrou em default, deu o calote, e agora a briga é franca. Mais 2 soldados fortíssimos que podem tombar num efeito dominó pós-FTX. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Jerome Powell deu uma declaração dúbia, com muitas dúvidas no ar, dizendo que a adoção de medidas econômicas duras normalmente são impopulares, dando a entender que o Banco Central norte-americano precisaria de mais independência, fazendo uma menção velada a uma suposta pressão da administração Joe Biden para que haja um arrefecimento, né, esse ímpeto no aumento das taxas, até porque já se aproxima o ano de 2024, onde vai ter a eleição norte-americana para a presidência da República, e eventualmente a guerra eleitoral entre os democratas, provavelmente o Joe Biden, que vai buscar a reeleição contra o já anunciado pré-candidato Donald Trump, eles vão precisar não de uma recessão, mas sim de uma economia pujante. E alguns analistas estão interpretando o discurso do Jerome Powell como um verdadeiro cisne negro. E se o cisne negro de 2023 for a antecipação do quantitative easing, ou seja, a liberação desse aperto quantitativo, dessa disciplina fiscal junto ao balanço patrimonial do Fed, se essa antecipação dessa festa, dessa gastança financeira for o verdadeiro cisne negro, porque o fato é que o balanço patrimonial do Banco Central norte-americano tá num patamar assim bizarro, é o maior balanço patrimonial de um banco central na história, em todos os tempos, vamos colocar. Simplesmente foi uma gastança desde da crise do subprime até o presente momento, aí passou pela pandemia e agora eles estavam tentando promover um quantitative tightening, né, um aperto quantitativo para reduzir o tamanho do balanço patrimonial, mas agora com esse discurso bizarro do Jerome Powell, em que ele dá a entender que tem pressão política por trás da administração do Fed, o fato é que o verdadeiro cisne negro eventualmente pode ser um quantitative easing antecipado e eventualmente irresponsável, que vai com certeza beneficiar e muito o mundo cripto. A BTC aí sim explode para algo acima de $100 mil, vocês podem ter certeza. E empresários ucranianos correm para realocar seus negócios na Polônia.
A Polônia, inclusive, está alterando a sua base legislativa para facilitar a migração de diversos negócios empresariais da Ucrânia para a Polônia, já que não há nenhum vislumbre no horizonte de término desse conflito. E muitas famílias também estão se mudando em definitivo para o território polonês, já que pelo andar da carruagem, esse conflito não vai acabar tão cedo. Gente, a BTC segue totalmente descontrolada. A gente ora se mantém entre a penúltima upper e a upper, ora acima da upper, numa brutal sobrecompra. Daqui a pouco, às 21 horas, por volta das 21 horas aí, horário do Brasil, 1 da manhã aqui na Espanha, vai ter a virada da VWAP, provavelmente vai formar aqui, ó, um belo degrau ascendente. Como aqui, que foi um degrau descendente, vai formar um degrau que vai jogar a VWAP diária lá para 17.400 e tal, e aí a partir daqui vai se formar a banda de VWAP do dia seguinte, né? No caso do dia 11, amanhã, quarta-feira. Tá bom, pessoal, a BTC segue acumulando, tentando incursionar para dentro da nuvem de baixo para cima. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.